Noite, boa noite. Seja muito bem-vinda à segunda e última aula do Mater Week, esse evento online gratuito em que você se inscreveu para participar e aprender a dominar o universo do aleitamento materno e unir profissão com propósito de vida através da sua atuação profissional. Seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz de ter você aqui e vambora agora para mais um encontro. Então, caso você tenha chego aqui, ó, e não tá sabendo o que tá acontecendo, por que a Aline tá fazendo live às 8 horas da noite, em pleno sabadão, gente, é o Mater Week. O Mater Week é um evento que foi proposto aí para contribuir com os profissionais que querem atuar com o aleitamento materno, que têm o desejo de atuar com mães e bebês, que às vezes já atuam como consultores de amamentação, mas não tem clareza, não tem segurança com relação ao que vem executando no domicílio das famílias. Você, profissional, que já trabalha dentro dos plantões e porventura ali sente o desejo de aprofundar mais os seus conhecimentos. E eu já fui essa pessoa porque eu já estive dentro dos plantões também. Então seja muito bem-vinda. Eu espero que você possa aproveitar intensamente esse evento. Pega papel e caneta, porque o que vocês vão aprender hoje aqui nessa live, certamente vocês não aprenderão de forma gratuita em mais lugar nenhum. Hoje a gente vai ter parte prática. Hoje a gente vai ter um aulão aqui nesse Flipchart, justamente para contribuir com a sua jornada profissional. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você compartilhasse essa live, essa segunda aula do Mater Week e última aula do Mater Week com aquele colega que porventura está insatisfeito na atual colocação profissional, aquela pessoa que gostaria de aprofundar mais os conhecimentos em amamentação e unir esse desejo no coração de atuar com mães e bebês com uma proposta de trabalho, né? Compartilhe essa live para aquele seu colega que, porventura, lá no plantão, posicionou o bebê no peito e você viu que podia ter sido muito melhor. Então, bora compartilhar antes da gente começar esse encontro maravilhoso aqui, porque, ó, não vai ficar gravado, né? Não sei se o encontro de hoje vai ficar, o encontro de ontem vai ficar até hoje, às 23h59, a pedido de muitos profissionais que estavam de plantão e não conseguiram participar aqui junto com a gente, tá? Então, não sei, vamos ver se esse encontro, especialmente de hoje, vai ficar disponível, porque eu ainda não tenho clareza disso. Vou deixar a minha equipe aqui sinalizar e daí eu compartilho com você se vai ficar gravado ou não. Eu não sei se você sabe, mas a média da amamentação no Brasil, eu falei ontem aqui na aula número 1, é de apenas 54 dias. E por que as famílias têm muitas dificuldades em manejar o aleitamento materno, né? Na aula de ontem, para quem não assistiu, eu falei sobre as 3 maiores dificuldades que uma família pode encontrar no período da amamentação, que faz com que uma família desiste do processo do aleitamento materno. Por que desiste? Então, a primeira razão que a gente aprofundou ontem aqui foi a dor no processo da amamentação. E hoje a gente vai fazer a parte prática do manejo da dor para ficar bem mais fácil aí para você driblar esse desafio das famílias no domicílio, nos seus atendimentos, seja no plantão, seja a domicílio, como faz o Instituto Mater Essência, né? Então, o manejo da dor é algo fundamental que a gente tem que ver na prática aqui, ó, para facilitar esse raciocínio, tá? Ontem vocês também viram que a falsa sensação de baixa produção de leite é uma das razões que faz com que a mulher desista da amamentação, porque existe ali aquele iceberg de situações que ela coloca, aquele efeito bola de neve da fórmula, que quando ela acha que ela tá sofrendo de uma baixa produção de leite e essa sensação ela é irreal, quando essa sensação, na verdade, não condiz com o que de fato está acontecendo, mas é a sensação que ela tem, o que essa mulher faz?
ela entra com um complemento, ela ouve o conselho da tia Lurdinha, e aí tudo que ela vai fazendo ali, ó, de colocar um biquinho na boca do bebê, de dar um complementozinho, vai impactar de forma ultra negativa no processo da amamentação da produção de leite dela. E aí uma sensação que antes era falsa, adivinha? Vai virar uma situação real e ela vai caminhar para uma baixa produção de leite, tá? Então é importante a gente entender um pouquinho o que tá vivendo aquela família antes de simplesmente só avaliar se ela tem baixa produção de leite ou não. E o que faz o consultor de amamentação padrão, né? Um consultor que não entende sobre o desenvolvimento infantil, não entende sobre a esterogestação, não entende o processo adaptativo do bebê, né? Ali naquele cenário. Ele vai naquele domicílio, avalia se a paciente tem leite ou se não tem leite, fala: você tem leite, minha linda, fica sossegada, fica tranquila, tá tudo bem com a sua amamentação. E vira as costas. Isso vai convencer uma mulher de que de fato ela não tá sofrendo de baixa produção de leite? Quem aí de vocês já amamentou? Coloca aí pra mim nos comentários. Quem aí já passou pelo processo da amamentação? Quando vocês amamentaram, se porventura amamentaram, ou caso você nunca tenha amamentado antes, você já deve ter acompanhado alguém no processo da amamentação. É muita insegurança, é muita falação. O que a mulher de verdade ela quer, e eu fui mãe 2 vezes, eu sei muito bem o que eu queria naquele momento, era alguém para me sentir segura, alguém para me guiar nessa jornada, não só para validar se eu tenho leite ou se eu não tenho, mas me explicar então por que o bebê chora tanto. Se eu tenho produção de leite, por que é que ele chora, né? Então é esse perfil de profissional que está faltando. É esse perfil de profissional e é esse perfil de profissional que você é capaz de ser aqui no método Mater Pro. E há pedidos, eu sei que, nossa, o nosso WhatsApp tá vindo muita mensagem nesse sentido. E eu sei que vocês estão aí ansiosíssimos para a abertura de vagas da formação completa, que aqui a gente não ensina só amamentação, a gente vai muito além nessa clareza com as nossas alunas. E eu sei que isso tá faltando hoje em dia nas formações, né? A gente vai abrir as vagas do Mater Pro na próxima segunda-feira, dia 15, às 8 da manhã. E eu vou pedir para você que, se porventura você quiser dar espaço, junto com as minhas alunas, a família Mater Pro, na construção da sua carreira na amamentação, eu preciso que você saiba que as vagas vão abrir na próxima segunda-feira às 8 horas e eu só tenho 20 vagas. Eu só tenho 20 vagas. Aline, mas por que você não abre mais vagas? Por que não é possível absorver aí todo mundo que tiver interesse? Porque, pessoal, aqui no Instituto Mater Essência a gente preza por qualidade. Aqui eu conheço cada aluna pelo nome e a região que reside. Aqui a gente tem plantão de dúvida de 1h30. Se eu colocar 100 alunas dentro de uma sala para tirar dúvida, eu vou ultrapassar 4 horas de atendimento. Isso vai impactar na minha agenda de curso de gestante, na minha agenda de consultoria de amamentação. Então eu quero oferecer uma formação de qualidade. Esse é o pilar fundamental do Instituto Mater Essência. Então é por isso que a gente só tem 20 vagas e elas vão se abrir na próxima segunda-feira. Olha aqui a Malu falando, né? Eu estou amamentando a minha bebê, tem 2 anos. Parabéns, que alegria! É muito legal isso. Sabe que eu vivi 2 histórias de amamentação. A amamentação sem conhecimento, sem informação. E é por isso que eu prezo pelo curso de gestante. É por isso que eu falo para as minhas alunas, batalhem para construir o curso de gestante de vocês. Façam um curso exclusivo para uma família. Façam um curso em grupo também, se puderem, né? Porque esse conhecimento na gestação, que é o momento que a mulher não tá vulnerável, não tá cheia de hormônios, não tem um bebê gritando na orelha dela, é muito mais fácil para ela absorver conhecimentos. E quando eu fui mãe do Breno, há 15 anos atrás, eu não tive essa oportunidade de adquirir conhecimentos através de um curso de gestantes. E eu fracassei. Eu não consegui amamentar, eu sofri com muita dor, com muito desconforto, né? Hoje o Breno tá aí, tá moço, tá com 15 anos, graças a Deus com muita saúde, mas muita coisa poderia ter acontecido nessa jornada. A gente sabe que as fórmulas artificiais aumentam as chances de alergias, né? Não contribui para o QI, coeficiente de inteligência de uma criança, da forma como o aleitamento materno, leite materno faz para os nossos bebês. E daí, quando eu engravidei da Bianca, depois de 7 anos, eu já era gerente de banco de leite.
gestante, já fazia curso de gestante e coloquei em prática tudo que eu já ensinava na minha própria vida. E a Bianca mamou, Malu, só pra vocês saberem aí, ó, todos vocês, até os 4 anos de idade, tá? Porque daí a gente viveu outro momento. Bianca era asmática, né? Bianca teve a meningococcemia, isso nos fragilizou demais. E eu tenho certeza que a amamentação contribuiu para minha filha hoje ser um caso raro na medicina de sobrevivência sem amputação, né? Porque ela ficou mamando no peito durante todo o pico da doença, né? 4 horas ali mamando no peito, as petecas saindo e a gente correndo pro Hospital Sabará, né, onde ela foi salva, graças a Deus. Então a gente teve uma história de vários desafios na saúde dela. E hoje a Bibi, ela não usa nem bombinha mais para asma. Ela saiu de uma asma em que ela conheceu várias UTIs dos hospitais lá em São Paulo, né, para uma asma leve controlada sem a dependência de bombas. E eu tenho certeza que a amamentação ajudou nessa construção. E é isso que eu quero que você viva também, histórias, né, de sucesso, história de mulheres que puderam amamentar, e é uma delícia, gente, você encontrar depois uma família no supermercado, né, e a família correr para te mostrar o bebê que você ajudou nessa construção. Eu já passei por isso várias vezes e de verdade eu desejo que você possa viver isso também, tá? E aí eu vou pedir para você o seguinte, pega papel e caneta, porque o que tem aqui nesse flip chart, pessoal, é muita informação de qualidade. Eu vou usar a almofada de amamentação, vou já vestir a minha mama didática para falar para vocês sobre esse aulão que a gente tem aqui para dar para vocês hoje sobre manejo de pega, de posicionamento e manejo da dor. E de verdade, a minha equipe ainda não me sinalizou se a gente vai conseguir deixar essa aula gravada disponível aí para vocês. A de ontem eu sei que a gente conseguiu. É que a aula às vezes é um pouco grande, o Instagram não deixa salvar, que também tem isso, tá? Então eu vou pedir para você ficar até o final para poder aprender tudo que a gente tem aqui para ensinar para vocês e também fornecer aí no final a palavra-chave. Mas só respondendo todos vocês que nos enviaram mensagens para perguntar sobre a nossa formação, sobre o Mater Pro, deixa eu tirar as últimas dúvidas com relação à abertura de vagas que vai se dar na próxima segunda-feira, tá? O Mater Pro é a única formação em todo o território nacional que ensina todos os profissionais, não somente sobre o manejo da amamentação de A a Z, do mame ao desmame. Dentro do Mater Pro, todas as alunas são capazes de se sentir seguras na condução de fissuras, de mastite, de galactocele, de fenômeno de Raynaud, de síndrome de Sheehan, de falha de apojadura e todas as condições que eu sei que muitas de vocês nunca nem ouviu falar o nome, né? Porque a gente não aprende sobre isso na graduação, na pós-graduação em obstetrícia. Eu sou enfermeira obstetra e eu sei bem o que eu tô falando, porque na minha formação acadêmica eu não aprendi sobre o manejo da amamentação. Eu aprendi sobre a amamentação através de cursos extras. E né, não teve um curso extra de amamentação que eu fiz, eu já investi pesado nisso, em que eu tivesse 12 meses de acesso isso aqui, ó, plantão de dúvidas semanal. Sabe, as minhas alunas do Mater Pro, elas são ultra privilegiadas, porque esses plantões de dúvidas, a gente não fecha a sala enquanto a última aluna não tirar a sua dúvida. E além de ter o plantão semanal para tirar dúvida, a gente tem a comunidade no WhatsApp, onde todos os dias as dúvidas são respondidas. Ninguém fica mais de 24 horas sem uma dúvida. De segunda a sexta em horário comercial, tá? Que de final de semana a gente precisa descansar também, que a gente é filha de Deus, tá? Então, dentro do Mater Pro, as alunas têm 5 módulos. Primeiro módulo, curso de gestante. Eu ensino todas as mulheres a fazerem curso de gestante exclusivo ou em grupo. E eu forneço toda a documentação do Instituto. Aline, que documento que precisa para fazer um curso de gestante? Vocês precisam de slide, apostila para dar para os casais, termo de consentimento livre e esclarecido para poder divulgar as imagens nas redes sociais. Se você rolar meu feed do Instagram, você vê que eu posto foto com todas as famílias que eu atendo. E isso é muito interessante para o marketing do seu negócio. Aline, marketing. Mas eu nunca ouvi falar disso. O que é marketing? Aqui dentro, ó, do módulo bônus,
a gente fala um pouquinho sobre marketing para cada um dos nossos alunos. A gente ensina todos os profissionais que caminham com a gente dentro da formação consultora materno-infantil habilitada em aleitamento materno a mexer no Instagram, a construir uma bio, a fazer post no Canva, a fazer videozinho no CapCut, né? Então aqui ninguém fica sozinha. Além dos cursos de gestante e amamentação de A a Z, eu ensino a auriculoterapia no ciclo gravídico puerperal e a aromaterapia no módulo de PIX. Vocês já viram aquelas pessoas andando na rua com sementinhas aqui grudadas na orelha? Quem aí já viu? Conta pra mim. Vocês já viram o pessoal andando na rua com sementinha na orelha? Essas sementinhas é chamada de auriculoterapia. É acupuntura, só que não sistêmica. Ela vem aqui, ó, na região do pavilhão auricular. Colocando algumas sementes ali na região auricular, você, consultora de amamentação, consultora materno-infantil habilitada em amamentação, você pode ajudar na produção de leite, na diminuição da ansiedade, inclusive na gestação. Se essa mulher tiver um desequilíbrio insulínico, por exemplo, ou de glicemia, uma diabetes descompensada, você já pode contribuir no equilíbrio de uma diabetes gestacional. Se vincular com a paciente e atendê-la onde? Nas dificuldades da amamentação. Olha só como uma coisa aqui é ligada à outra. E além disso, você vai ser capaz de fazer assessoria em massagem Xantala e assessoria em higiene natural. Hoje mesmo eu estive com a família aplicando revendo o manejo da amamentação, porque a Ani tá ainda com uma lesão nos 2 mamilos, então precisava ainda de um terceiro ajuste, né? E aí a neném tava um pouquinho assada, eu reorientei essa questão da higiene natural, que é muito simples, mas é muito eficaz, é singelo, gente, mas é ultra eficaz. E dentro da formação, você vai conseguir conduzir as famílias nesse cuidado também, que é muitas vezes aquele desconforto do bebê, aquela perninha agitada do bebê, faz com que a família pense que foi alguma coisa que aquela mulher comeu. Ai, foi a pizza, eu não devia ter comido aquela pizza, aquele queijo tá fazendo mal pro meu bebê. Não, amor, isso é disquesia. Tá tudo bem, não tem nada de errado com você e com o seu bebê. Essa disquesia que você tá sentindo, né, que o bebê está sentindo, a gente vai manejar aqui, ó, nas técnicas da higiene natural, tá? Então, é importante que você saiba com relação a isso para poder conduzir uma família de forma assertiva e deixar de ser aquela consultora de amamentação de 2023, 2022, 2021 que fala assim para a mulher: ah, não, tá tudo bem com a amamentação, fica tranquila. Tá, e é o quê? Por que meu bebê tá desconfortável? Ah, não, ela não tá me passando credibilidade, essa consultora de amamentação. Porque ela fala, ao mesmo tempo que ela fala que não é o queijo que eu comi ontem, ela não me dá uma solução. Fiquem com essa informação aí, porque de fato isso vale ouro. A consultora que se torna autoridade na região que reside, ela desenvolve soluções, ela dá ferramentas para aquela família, para que eles possam conduzir todos os cuidados com o recém-nascido, tá certo? E é isso que você vai aprender aqui dentro do Mater Pro, com uma comunidade de alunas, um certificado final de mais de 70 horas e mais de 100 aulas já disponível para você dentro da plataforma, para que você possa assistir a partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã. Tá certo? Papel e caneta tá aí na mão? Conta pra mim. Olha aqui a Lidiane falando que já fiz a auriculoterapia. Excelente, eu amo aurículo. Me ajuda muito nas crises de enxaqueca. E eu sei que tem aluna fazendo aurículo em si própria, para poder ajudar em várias questões pessoais, pessoal. Então, olha só. Ontem a gente falou sobre essa questão das maiores razões para uma família desistir do aleitamento materno. Desistir, eu não quero mais, a dor é muita, né? E a posição da mãe e do bebê interfere nessa questão da dor. Por que interfere? Porque uma mulher mal posicionada, ela não consegue conduzir o bebê
de forma assertiva para a mama. Então, o que faz a consultora de amamentação lá de 2021, 2022, 2020, 2019, né? Ela foca no posicionamento do bebê. Que o bebê tem que estar de barriga com barriga. Que o queixo cola na mama e o nariz fica livre. Não é isso que vocês já ouviram? Né? Mas a consultora materno-infantil, que tem esse olhar amplo para o processo da amamentação, ela já sabe que a primeira coisa que precisa estar ajustada não é o bebê, é a mãe. Essa mãe tem que estar muito bem sentada. Se ela não estiver bem posicionada para facilitar o processo de trazer o bebê contra o peito dela, ela vai sofrer com outros desconfortos além da dor mamilar. Ela vai ter problemas na cervical, ela vai ter problemas no braço, dores nas pernas, dor na coluna, por falta de posicionamento. Ela foca tanto no bebê e esquece dela. Quanto tempo em 24 horas uma mulher passa amamentando seu bebê? Alguém sabe? Respondam aí pra mim. Quanto tempo a mulher passa com esse bebê no peito? Né? O bebê mama, pessoal, de 20 a 30 minutos, de 10 a 15 vezes por dia. É claro que ela fica muito tempo ali amamentando o bebê e se ela não tá bem alinhada em primeiro lugar, ela não traz o bebê pro peito com qualidade. Então, se você perguntar assim para uma mulher que tá gestante, ai, tudo bem, você já comprou uma poltrona de amamentação para amamentar o seu bebê? Sabe o que ela vai dizer para você? Não, precisa. Quem aí já perguntou para uma mulher? Você já comprou uma poltrona de amamentação para amamentar o seu bebê? E ela fala assim, não, eu vou amamentar na cama, né? Não dá para iniciar o processo da amamentação. Em 90% dos casos, na cama do casal, não dá, pessoal. Essa mulher, ela precisa estar bem alinhada com as costas encostadas em algum suporte. Então, são dois locais que vão favorecer o posicionamento da mãe para que ela possa conduzir o bebê para o peito com qualidade. Quais são eles? Sofá e a poltrona de amamentação. Uma poltrona de amamentação, ó, ela senta e ela encosta bem lá atrás e ela traz o bebê com qualidade. Eu não trouxe aqui para compor o cenário, mas uma mulher que amamenta o seu bebê, ela merece uma pescoceira de avião. Quem aí já viu? Parece uma almofada de amamentação, mas é uma almofada menor, que ela vem aqui no pescoço, né? Porque a região cervical, a região do pescoço, fica ultra sensível enquanto a mulher amamenta. Então é fundamental que ela tenha todos esses artifícios, né? Que ela pense em primeiro lugar nela, para depois ela trazer o bebê para mamar com muita qualidade, tá certo? Depois do alinhamento da mãe, dela tá bem sentada, com as costas sempre encostadas, né? Com a possibilidade de colocar o pé em cima de um puff na frente dela. Aline, qual que é a importância desse puff? É ela conseguir deixar os pés erguidos. Quem aí já foi mãe, a Malu, por exemplo, que já falou que é mãe e amamenta há 2 anos. A gente já sabe que no pós-parto os nossos pés incham demais. Quem aí ficou com o pé batatudo depois do nascimento do bebê, né? Então, nesses primeiros 10 dias pós-parto, é fundamental que todo momento que a mulher for amamentar, alguém a ajude a deixar esses pés para cima. Se for possível, acima do nível do coração, para facilitar a drenagem natural desse líquido em excesso nos membros inferiores, tá? Então, quando ela tá bem sentadinha e ela tem um outro suporte na frente para poder erguer as pernas dela, esse processo está sendo facilitado. Ela se sente melhor, num bom estado geral. Os pés para baixo, quando ela já tem um edema, faz com que ela tenha uma piora dessa sensibilidade. Tá? Então, registrem aí essa informação. Agora, e para conduzir o bebê ao peito? Qual é a melhor posição para conduzir o bebê ao peito? Por que eu tenho uma almofada de amamentação aqui, ó? É obrigado, toda mulher que amamenta tem que ter uma almofada de amamentação? Tá? O que vocês acham aí? Então, ó,
Quem não tem almofada de amamentação pode improvisar, por exemplo, com um cobertor. Eu que trabalhei 10 anos em hospital de periferia, lá ninguém tinha o luxo de ter uma almofada de amamentação. Então, qual era a nossa recomendação? Pega um cobertor que você não usa mais, faz uma minhocona com ele e passa uma fita crepe. Ele vai acolher a sua cintura da mesma forma que uma almofada de amamentação. Tá? Tem mulheres que podem preferir usar um travesseiro e tá tudo bem. A grande questão é orientá-la de que o bebê precisa ficar apoiado em algum lugar. Porque o papel dela com as mãos dela é, uma mão ela segura a cabeça do neném pela nuca e a outra mão ela vai fazer o beliscão na região areolar. Lembra da aula de ontem? Aline, eu não estava aqui ontem. Aline, eu não assisti a gravação. Pessoal, você tem até as 23h59 de hoje para assistir a aula 1 do Mater Week. A gente abriu essa exceção a pedidos, né, de quem estava de plantão ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, você vai cair de paraquedas aqui e você vai entender metade da aula. Então é importante você voltar ao final desse encontro aqui, voltar na aula de ontem, assistir a aula de ontem até a meia-noite de hoje, para não ficar de fora desse conhecimento gratuito aí que a gente colocou aqui para vocês. Tá certo? Então é muito importante essa questão do alinhamento do bebê contra a mama e o beliscão. Agora, eu gosto muito de focar com as mulheres, né, nos cursos de gestante, nas consultorias de amamentação, em 2 posições para amamentar. E eu sei que a internet, ela bombardeia uma mulher na gestação e ela sabe do termo posição de cavalinho, ela sabe do termo, né, invertida, ela conhece essas palavras. E ela acha que todas as posições serão efetivas para ela. Mas lembra que eu falei na aula de ontem que a média da amamentação no nosso país é de apenas 54 dias e a gente tem uma meta do milênio de alcançar 70% dos bebês mamando exclusivamente até o 6º mês até 2030? Para que isso aconteça, a gente tem que focar no que é efetivo nos primeiros dias de vida desse bebê. Depois que o mamilo já estiver adaptado, depois que esse bebê já estiver ganhando peso, essa mulher vai poder amamentar plantando bananeira, se ela quiser. Mas nesse início de processo, que eu ensino para as minhas alunas no Mater Pro, ensino a todas as famílias que recebem as minhas orientações, é focar em 2 únicas posições. E quais são essas 2 únicas posições, pessoal? A tradicional, barriga com barriga. Mas a tradicional barriga com barriga que vocês conhecem é aquela posição em que a mulher traz o bebê com a cabeça apoiada na dobra do cotovelo, não é isso? Então faz o beliscão e faz assim. Só que, se você não é mãe ou se você é mãe, mas a gente tem que relembrar, mesmo você que é mãe, tem que voltar naquela lembrança lá nos primeiros dias de vida do seu bebê. No caso, a Malu aí, por exemplo, que tá amamentando há 2 anos, né? Volta lá nos primeiros dias, Malu. Quando a gente traz o bebê desse jeito, apoiado aqui na dobra do cotovelo, a gente não traz o bebê com tanta efetividade, porque tudo que toca a região perioral do bebê, ele tem um reflexo de procura. Ele abre o bocão querendo mamar. Então, ele fica com a cabecinha assim, ó, e aí ele vai pegar no mamilo da mulher do jeito que ele acha que deve. Agora, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando a mulher com o bebê barriga com barriga inverte as mãos, ela traz o bebê com mais efetividade. Então, o foco é fazer a mão espalmada na nuca do bebê e trazer o bebê para a mama com efetividade. Quando ela faz assim, ela traz o bebê para a mama, né, de uma forma mais efetiva e com menos dor. Lembra que eu falei da dor? Nosso objetivo é driblar a dor inicial. Eu tenho muitas mulheres do meu curso de gestante que nem contratam os meus serviços de consultoria depois. Por quê? Porque esse é o meu objetivo mesmo. É fazer com que elas driblem 2/3 dos problemas relacionados à amamentação e ela só vai me procurar se for algo muito grave.
Eu quero que ela saiba driblar sozinha os maiores desafios, porque eu também sou mulher e eu também já senti muita dor no processo da amamentação. Então, a consultora de amamentação de 2025, que se torna autoridade na sua região, ela foca no conhecimento, volta lá no outro papel que estava aqui, ela foca no conhecimento na gestação, que é o momento que a mulher tá tranquila, não tem neném chorando na orelhinha dela, ela absorve o conhecimento de uma forma muito melhor. E aí sim, ela vai olhar para o seu trabalho e vai dizer, nossa, eu não sofri nada com a amamentação, foi muito tranquilo. Eu contratei a profissional Lili, por exemplo, né? E deu super certo, desde o início eu não sofri com a amamentação. Mas no momento do desmame, do retorno ao trabalho, na assessoria em massagem Chantala, eu vou lembrar da Lili e eu vou contatá-la. Porque ela já ganhou meu coração. Tudo que ela me ensinou no curso de gestante, né? Ela já me ganhou. É isso que eu quero a Lili, eu não quero mais ninguém. E é assim que a gente vai construindo a nossa autoridade, tá certo? Volta aqui para a posição, ó. Além da posição tradicional, barriga, com as mãos invertidas, eu gosto muito da posição invertida. Porque na posição invertida, com a mão espalmada aqui na região da nuca e a outra fazendo beliscão aqui no complexo areolo-mamilar, ela traz o bebê para a mama de uma forma que o bebê abocanha o complexo areolo-mamilar de baixo para cima, exatamente assim, ó. Deixa eu trazer mais perto para ficar mais fácil a visualização de vocês, ó. Então, na posição invertida, o bebê abocanha a mama, ó, de baixo para cima. O mamilo mira no nariz do bebê e assim, ó, ele é conduzido para a mama. Assim, ó, ele é conduzido à mama. Então, ele abocanha uma proporção areolar maior, ele tende, tá? Porque nada é uma regra na saúde, tudo é tende a, tudo é a possibilidade de, nada é uma regra, porque os nossos corpos são diferentes, ninguém é igual a ninguém, tá certo? E aí, ó, nessa posição, tende a abocanhar um pouco menos. Nessa posição, tende a abocanhar um pouco mais. E a pega acaba se tornando muito mais efetiva. Então, olha só. Aqui, com relação à posição, o que você aprendeu? Que quando a gente foca no ajuste da posição da mãe e no ajuste da posição do bebê, a gente tem uma mulher que pode estar sofrendo muito menos ou, quiçá, nem sentir absolutamente nada no processo da amamentação. Lembrando que ontem eu falei, né, que pelo menos um assado no mamar, muitas mulheres vão caminhar. E daí teve alguém que escreveu assim nos comentários da aula de ontem, né? O que a Aline tá querendo dizer com um assado no mamar? Pessoal, na área da saúde a gente chama de escoriação. É que aqui, o Mater Pro, a minha formação profissional, ela não é restrita somente para quem é da área da saúde. Eu não sei se você sabe, mas a atuação profissional em consultoria de amamentação é uma área livre na legislação brasileira. Qualquer mulher ou até homem que tenha empatia com o universo da amamentação precisa somente se capacitar e atender o público materno-infantil, tá? Então, no território nacional não existe a legislação, a obrigação de ser da área da saúde. Até por isso que vocês vão me ver usando muito termo comum. Assadinho, né, é um termo comum, escoriação já é um termo técnico de quem é na saúde, tá certo? Então, dentro do Mater Pro também eu uso esses dois momentos, uso essas duas linguagens para facilitar a absorção aí dos conteúdos, tá? Bora aqui para a segunda questão proposta para o nosso encontro de hoje, que é sobre a pega. Então, hoje, o objetivo do nosso encontro hoje é falar sobre posicionamento, sobre pega e sobre manejo da dor. E falando agora sobre pega, quem aí pensa que o bebê só pode pegar o bico da mãe? É o bico? Ou ele mama complexo areolo-mamilar? Escreve aí pra mim nos comentários. Bebê mama bico ou bebê mama
o complexo areolo-mamilar? Escrevam aí pra mim nos comentários. E, gente, o que é complexo areolo-mamilar, né? Só para trazer clareza. Isso é o bico, para quem não tem domínio de anatomia, e tá tudo bem. Isso aqui é o bico. Isso aqui é a areola. Toda essa região mais escurinha é a areola. Quando eu me refiro ao complexo areolo-mamilar, eu estou dizendo todo esse conjunto, viu? Então, essa é a diferença da parte do que é um linguajar comum, do que é um linguajar técnico, né? Então, eu chamo de complexo areolo-mamilar. O bebê, ele precisa abocanhar o complexo areolo-mamilar. O bebê não abocanha somente o mamilo, jamais. Se ele abocanha somente o mamilo, essa mulher vai sentir muita dor, tá? Então, olha só que legal. Complexo areolo-mamilar, complexo mamilar ou areolo-mamilar. Legal! A Pirx está dizendo assim, necessário o bico estar em contato com o palato e o complexo areolo-mamilar dentro da boquinha e dentro da boquinha do bebê. Dentro da boquinha do bebê. Acho que faltou o do bebê aí também, né? Perfeito. Então, quando a gente mira o bebê, o nariz do bebê para o mamilo, automaticamente vai acontecer isso que a Pierce falou aqui nos comentários, né? O mamilo vai mirar no palato do bebê. O queixo vai estar colado na mama, né, da mãe, e o nariz fica livre. Aquelas pegas que vocês já viram por aí, em que o nariz do bebê tá colado na mama e que a mulher é orientada pela consultora lá de 2019 a tirar o mamilo, tirar o corpo da mama do nariz do bebê, tem alguma coisa errada ali, né? Na verdade, é o ajuste de posicionamento. Então, vamos imaginar que o bebê tá na invertida, desse jeito aqui, ó, né? O que as famílias têm muito medo? De trazer bem o corpinho do bebê para trás e as pernas do bebê ficar batendo ali no encosto da poltrona. E daí, o que eles fazem, pessoal? Sobe o bebê. Só que na hora que eles sobem o bebê, para o bebê conseguir mamar, eles colam, a mulher, a família, cola o bebê contra a mama. Nesse de colar, o nariz do bebê sufoca no corpo da mama. Aí você chega lá para fazer uma consultoria de amamentação, a mãe tá assim, ó, tirando o corpo da mama ali do complexo do nariz do bebê. Quando, na verdade, ela só precisaria colocar o corpo do bebê bem para trás, para que ele fique com o queixo colado, né? E o nariz livre, tá certo? Então, são ajustes que são fundamentais para que a mulher não sinta dor e para que o bebê consiga mamar o máximo de leite possível, né? Extrair uma boa quantidade, ficar menos tempo no peito, né? E engordar, ganhar peso e crescer de uma forma que seja saudável para ambos, para a mãe e bebê. Quando a gente tem uma mulher sofrendo com dor no processo da amamentação, é muito claro, pessoal, a dor é incompatível com uma amamentação de qualidade. Eu tenho uma mulher que no processo da dor libera hormônios que impactam de forma negativa na prolactina e na ocitocina, que são os dois hormônios que contribuem para a produção de leite. Quais são esses hormônios que ela libera no momento do estresse? É o cortisol e a adrenalina. Esses dois são os vilões da amamentação. Então, se eu tenho uma mulher sofrendo com dor no processo da amamentação, ela está liberando cortisol e adrenalina durante a mamada. E isso, uma hora, vai provocar uma baixa produção de leite nela, porque a gente ativa fatores que impactam na prolactina e na ocitocina. Fora que, quando eu tenho uma mulher amamentando com dor persistente, que é aquela dor que prolonga a mamada toda, eu certamente tenho um bebê que não está abocanhando o complexo areolo-mamilar de uma forma adequada. Quando não está adequada essa pega, adivinha o que acontece? Ele não se nutre de uma forma adequada. Quando ele não extrai leite o suficiente a cada sucção, porque ele tá com a pega inadequada, ele tá ou com o nariz socado, ou ele tá pegando só o mamilo daquela mulher, né? Ele não extrai leite e adivinha, a mulher acumula leite ali na mama.
Quando essa mulher fica acumulando um pouquinho de leite a cada mamada, vai acumulando um pouquinho de leite, vai acumulando um pouquinho de leite, o que o cérebro da mulher entende? Muito sábio e inteligente, né? Ele vai entender que se tá acumulando leite é porque o bebê não precisa. E aí é ativado um fator que chamamos de fator fio, que é o inibitório da lactação, e aí esse peito vai passar a produzir menos leite. Então, olha só para os caminhos que a dor persistente no processo da amamentação pode levar essa mulher, tá certo? Mas quando a mãe tem uma mama muito grande, excelente pergunta, Malu. Quando a mulher tem uma mama muito volumosa, uma mama muito grande, a gente pode usar de artifício como, por exemplo, o suspensório de amamentação, né? Porque se ela fica com a mão sustentando todo o corpo da mama e tem que se preocupar ali com a cabecinha do bebê, com a postura dela, né? Com as perninhas dela, é muita coisa para uma mulher dar conta. E aí o suspensório pode ser um aliado. Mas a gente não fala pra mulher sair já comprando todos os apetrechos, porque olha só, a mama é grande, talvez te ajude, já compra, não sei o que. Não, a gente orienta a mulher a testar com uma fralda de pano. Faz lá uma minhocona com a fralda de pano, amarra por debaixo da mama e dá um nó aqui no pescoço. A gente chama de suspensório caseiro. Deu certo? A pega ficou mais efetiva? O bebê se nutriu melhor? Aí ela vai lá no Mercado Livre, né, nos sites, Elo7 também, tem vários lugares que vendem esse suspensório que já não é caseiro, né? Que daí ele tem uma almofada gostosa aqui embaixo, tem uma almofada aqui também para não ficar aquele nó apertando na nuca dela que dói, né? E aí ela caminha para a compra do produto, tá? Então tudo são testes. E nada melhor que fazer todos esses testes com uma consultora de amamentação do lado para chamar de sua. Porque a consultora, ela vai... Esse é o nosso papel, pessoal. A gente vai guiando a mulher nessas escolhas para encontrar uma zona de conforto ali e driblar esse processo da dor. Então, a dor inicial no processo da amamentação, que dura ali as primeiras 12, 15 sugadas, é um processo que costuma ser comum. Até o complexo areolo-mamilar se adaptar com o processo da mamada. Tem mulheres que têm o mamilo, a areola muito fininho e aquilo lesiona com muita facilidade, tá? Mas tem mulheres que não, que tem o complexo areolo-mamilar um pouco mais grossos, menos sensíveis, daí lesiona com menos facilidade. Então, saber como que vai ser o processo da amamentação no futuro na gestação é algo que a gente está no escuro. Vai depender muito dessa rosca, da porca e o parafuso, desse casamento fluir bem, né? Às vezes eu tenho um mamilo que pode ser desproporcional para a boquinha do bebê. E aí esse casamento se torna mais difícil. Eu já tive um caso que a bebê demorou quase 26 dias. Foram 26 dias que ela demorou para dar a primeira abocanhada no mamilo da mãe dela. Nesse meio tempo, a gente ficou manejando com outras formas, sem o uso dos bicos artificiais, porque daí é um caminho sem volta, né? Muito difícil, sem volta não, mas muito difícil de retornar à amamentação no peito. E aí as coisas foram fluindo e depois, com 26 dias, a gatinha acabou pegando o peito da mãe, né? É um casamento que não deu muito certo, né? Não rolou ali uma conexão entre os dois. É igual pegar uma porca, né, para um parafuso que não foi feito um para o outro. Às vezes acontece de ter essa desproporção. E tá tudo bem. O nosso papel como consultora é guiar a família nas ferramentas e nas alternativas que eles possam ter para que a amamentação seja preservada. E quando é que ela não é preservada, cuidada? Quando se entra com os bicos artificiais, com a fórmula, acabou o peito seco, daí segue a vida. Né? É uma coisa que a gente, como consultoras, a gente consegue auxiliar as famílias a driblarem essa grande dificuldade, tá certo? A Lili tá dizendo, hoje tive uma questão com mama muito grande e flácida e fiz um rolinho para sustentar. Excelente alternativa, também funciona. E quando não tem bico? Quando não tem bico é um desafio, né? É um desafio. A gente vai marcar uma live só para falar sobre isso, mas dentro do Mater Pro a gente tem uma aula falando exatamente como manejar quando não tem bico, viu? A Kelly Cristina tá dizendo, em um dia de teste de suspensório, acredito, né? Uma mãe se sentiu desconfortável, fiquei desajeitada depois para colocar em outras mamães com mama mais avantajada. Sim, Kelly,
porque saiu ali do que você esperava, da expectativa que você criou, né? É natural a gente se sentir assim, mas não deixe isso bloquear você nos seus atendimentos, viu? O suspensório de amamentação, ele ajuda muitas famílias. E no lugar do suspensório, a gente pode seguir como a Lili sugeriu, né? Com um rolinho aqui embaixo, apoiando a mama também pode ser um caminho, tá? Mas não deixa isso te bloquear, não. O suspensório ajuda muitas e muitas mulheres todos os dias, tá certo? Então aqui, ó, para favorecer a pega do bebê no peito, uma coisa que a gente tem que ficar sempre muito atento, pessoal, é onde está o lábio inferior do bebê. O que é muito comum da gente observar, tá? O lábio inferior invertido para dentro, assim, ó. Imagina assim, o mamilo tá dentro da boca, né? E no lugar do lábio ficar assim, o lábio fica para dentro, o lábio inferior. O lábio superior do bebê, ele pode ficar cerrado contra a mama, não tem problema. Mas o lábio inferior, ele precisa ficar evertido, ó. Na hora da mamada, o que a gente precisa ajudar essa mulher, tá? Na hora da mamada, especialmente na hora da mamada, vem aqui no queixo, ó, puxa. Deixa eu ver aqui na câmera, vocês estão conseguindo ver, acho que sim, né? Ó. Puxa, ó. Para conseguir ver a mucosa. A mucosa do lábio inferior é muito importante, tá? Eu já, em vários atendimentos de consultoria de amamentação, a minha conduta para a melhora da dor da paciente foi simplesmente fazer isso, ó. E olhar a mucosa. Olhei a mucosa do lábio inferior. Na hora, a mulher falou, nossa, a dor sumiu. A dor desapareceu. Vocês estão anotando isso, pessoal? Eu não sei se essa live vai ficar gravada, tá? Com relação ao queixo do bebê, queixo colado na mama, nariz livre e... Quem adivinha? Quem aí tava na aula de ontem? Quem aí... a gente não fala exatamente, Lili, boquinha de peixe, porque o lábio superior, ele não precisa estar tão abertinho quanto o lábio inferior, tá? Então, a boquinha de peixe, meio que essa fala aí, é da consultora lá de 2019. Você já tira essa boquinha de peixe do seu vocabulário, viu? Porque a boquinha do peixe é aquela boquinha daquele peixe limpa-vidro, que ele fica assim, né? Ali no aquário, não é assim que ele fica, né? E o bebê, a consultora de 2025, ela já sabe que não é isso que a gente espera na amamentação. O lábio superior, ele pode ficar cerradinho e o lábio inferior é que fica evertido, tá certo? Não, você tá aqui para se atualizar, para ficar, ó, no manejo certinho aí, se tornar autoridade na sua região. É por isso que você tá aqui, tá? Quem adivinha o que se trata aquele último item ali, ó, quem tava na aula de ontem, sobre a pega perfeita? Vamos ver se vocês acertam. Vamos ver se vocês acertam o que é esse aqui, ó. Para facilitar a pega perfeita do bebê. Quem tava aqui ontem? Cri, 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 cri. Eu não vou contar pra... Ah, Lili, muito linda, Lili. Parabéns, viu? Beliscão. Eu vou completar aqui, ó. Beliscão, ó. Beliscão. Muito bem, tá? Tem gente que vai falar que é ofertando a mama pro bebê em forma de bandeja, mas eu gosto da ideia do beliscão. Por quê? Nos cursos de gestante ou nas consultorias de amamentação, se você não se vinculou com a paciente no período da gravidez, a gente diz para as mulheres que aqui, ó, na lateralzinha do complexo areolo-mamilar, lembrando sempre, pessoal, que o dedo inferior não pode brigar com o queixo do bebê na hora da pega, tá? Então vamos imaginar que o bebê tá vindo aqui na posição invertida e ela tá fazendo o beliscão aqui no complexo areolo-mamilar, no lado externo, contrário à cabecinha do bebê, tá? Se ela vem com esse beliscão muito aqui, ó, na base inferior da mama, o dedo dela, e ainda tem mulher que faz assim, né? O dedo dela vai brigar com o quê? Vocês conseguem ver aí na câmera? Deixa eu ver se tá visível, ó.
vai brigar com o dedo dela. Vocês estão vendo aqui meu dedo, ó? Brigando, tá? Então, é importante a gente dizer pra mulher que o beliscão vai ser aqui do lado externo, ó. E é um beliscãozinho mesmo com a ponta do dedo. Isso é o suficiente para reduzir a circunferência do complexo e, ó, trazer o bebê firmemente contra a mama, tá certo? E eu gosto de fazer a brincadeira da bexiga nos meus cursos de gestante para falar do beliscão. Depois vocês peguem uma bexiga aí e façam um teste. Então enche a bexiga, ó, do tamanho da palma da mão, tá? E lá no fundinho da bexiga, com o casal com a boca com batom, e daí é legal porque no curso de gestante aí o marido vai, passa ali um glossinho, batonzinho só pra brilhar a bexiga e entender a dinâmica, né? E aí o que a gente fala pra eles? Abre o seu melhor bocão e marca no fundinho da bexiga, né? O quanto a sua boca consegue abocanhar nesse complexo sem você segurar. Aí olha só, abriu o bocão. Olha só o tamanho da marca que a gente faz aqui. Sempre falo que bebê não sabe subir escada ainda. Muito bem, Kelly. Isso mesmo, tá? Então, essa é a marca que os nossos lábios, né, conseguem fazer quando a gente não faz o beliscão. E daí eu falo pra eles, olha, é assim que o bebê pode abocanhar se ele abrir um bocão de tubarão sem você fazer ali o beliscão. Só que quando a gente ensina a família a vir aqui do ladinho e, ó, reduzir o tamanho dessa circunferência, ó, reduzir. E aí você fala assim pra eles, agora faz a marcação com o batom. Vocês conseguem ver aonde foi a marcação agora? Aqui, ó, e aqui. Olha como a abertura de boca melhora. Então, quando a gente faz essa dinâmica com bexiga e carreguem uma bexiguinha na bolsa da consultora, no curso de gestante, sempre tenham uma bexiguinha para ilustrar, porque ficar ditando regras para uma família, eles não vão aprender com qualidade. Assim como dentro da minha formação, a gente está sempre ilustrando as coisas também, usando analogia. Isso faz com que o cérebro de uma pessoa que está ali aprendendo com você, apreenda essa informação com mais qualidade, né? E eles não vão esquecer do que você tá falando ali para eles, né? Tá? Então, levem essa dinâmica da bexiga aí pra vida de vocês, porque eu duvido vocês aprenderem isso em outro lugar, tá certo? Vamos aqui então, ó, para o manejo da dor, que eu sei que, nossa, como tem gente mandando mensagem com dúvida com relação a essa questão do manejo da dor. Aline, o manejo da dor pra mim é um desafio. Tem mulheres que eu faço atendimento de consultoria de amamentação e ela continua com dor persistente e acaba desistindo do processo. Gente, dor na amamentação, dor mamilar, dor na areola, é algo mesmo desafiador, né? Então é muito importante que você esteja atualizado para prestar uma assistência de qualidade para a família que confia no seu trabalho. Quem é que você, no lugar dessa família com dor, né, gostaria de ter ali do lado? Se não é uma pessoa capacitada, bem capacitada, né, com domínio técnico do que faz. E por que eu gosto de frisar isso? Eu conheço muitas pessoas, infelizmente, que atendem consultoria de amamentação sem nem ser capacitados para isso. Nossa, Aline, mas como assim? Pois é, né? Profissionais da saúde que com o conhecimento da graduação, né, ou do curso técnico, acham que é possível atender um fenômeno de Raynaud, uma candidíase mamária, uma galactocele, uma síndrome de Sheehan, uma baixa produção de leite, uma falha de apojadura, com um conhecimento raso. É assim que você gostaria de ser tratada no momento de uma dificuldade sua, na sua vida? Vamos imaginar que você, Deus o livre, tá? Você quebra a perna, arrebenta o joelho. E aí aquele profissional, que na verdade é clínico geral, se identifica como ortopedista para poder te atender. Você vai gostar de descobrir que ele não era ortopedista? Que ele tá atendendo ortopedia com base no que ele aprendeu lá na faculdade de medicina, mas a especialização dele, ele nem começou na área da ortopedia ainda? É a mesma coisa. Quem aí quer fazer cirurgia plástica na barriga, pagar 30 pau numa abdominoplastia e depois descobrir que aquele profissional era dermatologista ou era obstetra? Entendeu? É a mesma coisa. Então,
é fundamental que você tenha domínio do que você faça para colher bons frutos do seu trabalho. A gente tem que ser muito íntegro nas nossas atividades, gente. Aqui a gente planta e aqui a gente colhe. No momento em que a gente não valoriza uma formação profissional para você desenvolver um trabalho de excelência, a gente vai colher frutos ruins também com relação a isso. Então é importante sempre a gente recapitular. E aqui no Mater Pro, a gente está com essa proposta da abertura dessa nossa nova turma por condições que a gente nunca fez antes, exatamente para guiar profissionais que nunca tiveram uma oportunidade de se capacitar. É por isso que eu falei lá no começo dessa aula e vou dizer de novo. As condições dessa turma são únicas. Nunca mais faremos a abertura do Mater Pro pelo valor de 12 parcelas de R$ 103,11. Isso não vai acontecer de novo e a turma está limitada às 20 primeiras alunas. Depois que bater 20 alunas, acabou, não vai ter mais, porque essa não é a nossa proposta. A gente gosta de conhecer cada aluno pelo nome, saber onde reside, né? Os nossos plantões de dúvidas são recheados de troca. A nossa comunidade de alunas é única. Todos os dias as alunas são respondidas, ninguém passa, ninguém fica sem resposta. E eu falei com uma profissional recentemente que ela veio perguntar para mim o quanto era, não sei nem se ela tá aí, se ela tiver aí, diga, minha linda, se manifeste, né? Ela veio compartilhar comigo e me pedir quanto era para ela estar dentro da minha comunidade de alunas. Eu falei, como assim? Ela falou, então, porque eu paguei caro no curso de consultoria de amamentação, eu não tenho as minhas dúvidas respondidas, né? Eu tô ali fazendo um atendimento desafiador, eu queria muito poder compartilhar com alguém, eu não conheço os outros alunos da turma, eu mal conheço quem são os meus instrutores, porque a gente não tem contato com eles no WhatsApp, é só o conteúdo gravado na Hotmart, ponto, acabou. Quanto é para entrar na sua comunidade? Eu não vendo acesso da minha comunidade. A minha comunidade de alunas são treinadas por mim, capacitadas na minha vivência, capacitadas com base na minha história de mais de 10 anos de atendimento de amamentação. Eu fui gerente de banco de leite, eu estudei pela Secretaria da Saúde, fiz milhares de formações em consultoria de aleitamento materno. E eu sei muito bem que o valor do investimento do Mater Pro, ele está muito abaixo do mercado, mas isso é temporário. E essa turma de 12, de R$ 103,11 é única, não vai acontecer de novo. E eu entendo que talvez não seja o seu momento e tá tudo bem, pessoal. Eu só preciso ser muito honesta mesmo em dizer que a turma vai ser limitada, que em novembro vai ter uma nova turma e que o valor ele volta a ser o valor original de R$ 1.647, tá certo? Então, falando sobre dor, a gente tem que ter muita atenção com uma mulher que sente dor no processo da amamentação. A mulher que sente dor persistente, ou seja, aquela dor que caminha para além de 10, 15 primeiras sugadas do bebê na mama, a gente já chama de dor persistente. Então, conforme eu já estava dando spoiler, né, com relação ao manejo da dor, a dor persistente faz com que a mulher libere cortisol e adrenalina, que fecham as células, né, para dar andamento na circulação de prolactina e ocitocina, que são os dois hormônios que produzem leite, a prolactina e a ocitocina, que abre a porteira para o leite sair. Se eu tenho uma mulher amamentando com muita dor, ela vai caminhar para uma baixa produção de leite em breve, e não é só isso. O risco de desnutrição e desidratação desse bebê é muito grande quando essa mulher pensa que a dor é normal, que a dor vai passar, que a minha vizinha também sentiu muita dor, né? Por isso que é fundamental os profissionais estarem sempre acompanhando essas mulheres para não viverem esse tipo de desafio, tá? E aí, no momento em que ela plugou o bebê na mama, tá ali amamentando o bebê, e ela tá sentindo dor persistente, sabe o que o profissional consultor de amamentação lá de 2019 orientava as mulheres? Tira o bebê do peito, pega o dedinho com a unha bem curtinha, introduz na lateral da boquinha do bebê ali na mama e ó, vai sair o vácuo, né? E aí você tira o bebê e começa de novo. Vocês já experimentaram fazer isso na mama de vocês quando vocês estão amamentando? Quem aí já amamentou? A Malu tava dizendo que já amamentou, que amamenta há 2 anos.
Já tentou você, Malu, fazer isso no momento que o bebê pega errado? Gente, isso dói pra caramba. Ainda que a gente faça do jeito certo, que é tirar o bebê com o dedinho ali na boca, né? Recomeçar o processo da amamentação porque a pega tava ruim, tava inadequada, tava doendo, não é o melhor caminho. O melhor caminho pra gente driblar o processo da dor é isso aqui, ó, porca e parafuso. É rosquear a porca e o parafuso. E como que a gente rosqueia a porca e o parafuso? Beliscão no complexo areolo-mamilar, mão espalmada na nuca do bebê e ó, rosqueia. A mama vem para um lado e a cabeça do bebê vai para o outro. A mama vem para o lado e a cabeça do bebê vai para o outro. Igual uma porca e o parafuso. E ajusto o corpo do bebê, ajusto a postura dessa mulher onde ela estiver sentada. É assim que a gente faz o manejo da dor. Não é tirando o bebê do peito e recomeçando todo o processo. Cada vez que o bebê sai do peito e volta, essa mulher se inunda de tristeza. Essa mulher sente mais dor física. Aquele mamilo que já estava sangrando, sangra mais e ela vai ver sangue escorrer pela boquinha do bebê e daí ela não vai ganhar coragem de recomeçar. Então, sempre que uma mulher estiver sentindo dor no processo da amamentação, a gente não orienta ela a tirar o bebê do peito imediatamente. Tá doendo? Tira. Não. Rosqueia a porca e o parafuso, tá? A Baker Baby Tânia tá falando assim, ó, não entendi. Vamos lá, Tânia, eu vou voltar aqui. Normalmente, uma mulher quando tá sentindo dor para amamentar, o que os profissionais costumam dizer? Introduz o dedo na boca do bebê e tira o bebê do peito, certo? E recomeça todo o processo. Quando a gente segue essa orientação, na verdade a gente está contribuindo com as lesões dessa mulher. Porque retirar o bebê do peito, ainda que a gente coloque o dedinho na boca do bebê, né? Esse bebê vai dar uma brigada para sair dali. E se eu tenho um mamilo sensível com dor, essa dor vai aumentar. O caminho correto, quando eu tenho uma mulher com dor na amamentação e você chega para fazer um atendimento de consultoria, é primeiro olhar como é que tá o posicionamento dessa mulher, o posicionamento do bebê, olhar se ele tá colado na mama ou se o queixo tá certinho, alinhar esse corpo. Às vezes você vai chegar lá, o bebê vai estar de barriga para cima, com a cabeça toda torta contra a mama, e tá errado isso. Ele não deglute direito, ele tem que estar todo viradinho contra a mama da mulher, né? Então, alinha corpo, alinha mulher e aí a gente rosqueia a porca e o parafuso. Como que rosqueia? Vou repetir aqui, ó. Beliscão no complexo areolo-mamilar, mão espalmada na nuca do bebê. O bebê já tava com o mamilo, o mamilo dentro da boquinha e aí a gente rosqueia, ó. Mama para um lado, cabeça para o outro. Sutilmente, né, gente? Sutilmente. Não é para tirar o bebê do peito. É para fazer entrar mais tecido areolar na boquinha dele. E pasmem, a gente fala isso às vezes para uma mulher e ela fala, mas será que ele não vai querer soltar? Será que ele vai querer abocanhar tudo isso? Vai. Ele aceita, porque vai ficar mais confortável para ele também. Porque ele vai encontrar lá no palato, lá na zona de conforto, que é lá no fundinho da garganta dele, lá perto da úvula já, que é onde o mamilo tem que chegar, é onde ele se sente confortável para mamar. Então é o beliscão no complexo areolo-mamilar, mão na nuca espalmada e ó, rosqueia. Igual uma rosca, igual uma porca e um parafuso. E aí ela vai dizer para você, a dor está passando. Me dá uma nota para essa dor no score de 0 a 10. Ah, tava 8, agora tá 6. Então, continua segurando o beliscão. Rosqueia mais um pouquinho. Me fala isso, agora você entendeu. Muito obrigada. Então, acho que entendi que você agora entendeu, né? E aí, rosqueia mais um pouco. Ai, a dor tá passando, tá 4. Que legal. Então, continua beliscando ali pra gente ver se a gente chega numa dor aceitável e compatível com uma amamentação de qualidade. Pelo menos nota 2, 1 ou, quem sabe, nota 0, tá? Que em muitos atendimentos a gente pode conquistar, tá bom? Então, recapitulando, não recomende que a mulher tire o bebê do peito e recomece. Sempre a gente vai focar em realinhar esse cenário e rosquear a porca e o parafuso, tá bom? Apojadura. Aline, aí é um outro tipo de dor, né? Olha o meu boneco aqui. Sim,
A dor da pojadura, ela é muito particular. A dor da pojadura, ela muitas vezes ela não é mamilar. Só que se a gente não cuida da dor no corpo da mama, o que vai acontecer? Alguém aí consegue mamar numa maçã do amor? Se eu tenho uma mama entumecida, ou seja, muito cheia de leite, dura igual um pau, o bebê vai conseguir abocanhar o complexo areolo mamilar do jeito que eu falei pra vocês? Ou a boca dele vai escorregar pro mamilo? Gente, a boca da criança vai escorregar pro mamilo. E esse mamilo pode cair. Quem aí já viu mamilo pendurado? Eu já vi. Mais de uma vez, mamilo cortado, assim, ó, quase 30% arrancado, né? Por concha de amamentação, por pega incorreta, por bico de silicone, que não cabe aqui nessa aula, pessoal, mas dentro do Mater Pro, vocês têm aulas explicadinhas com relação aos apetrechos. Quais são amigos da amamentação, quais são inimigos do aleitamento materno. Então, lá dentro da formação, a gente explica tudo isso com detalhes. Aqui, numa live de 1h30, infelizmente, não dá pra gente entrar nessas particularidades, tá bom? Mas, quando a gente tem uma mulher com a mama muito cheia, muito engurgitada, a primeira coisa que a gente precisa recomendar é ordenha, para acalmar essa produção de leite. E aí agora vocês me coloquem aí nos comentários. Essa ordenha é com bomba extratora ou é manual? Coloquem aí para mim, por favor, para deixar essa aula dinâmica, pelo amor de Deus. Me contem. É com bomba extratora ou essa ordenha será manual? Compartilhem aí comigo para eu dar sequência nessa orientação. A Lili tá se arriscando a dizer que essa ordenha é manual. A Pir está dizendo que essa ordenha é manual. A Tânia acrescentou que a ordenha pode ser dos dois jeitos, ou com a bomba extratora de leite, ou ordenha manual. E aí, né? Quem que tá certo aqui? Ó, eu gosto muito de recomendar nesse início de processo de amamentação, e a pojadura vai acontecer até o 5º dia de vida, pelo menos é o que a gente quer, né? Senão vai caminhar para um processo de falha de descida de leite, falha de apojadura, tá? Nesse momento, nesse início da amamentação, lembra que eu falei na aula de ontem que pelo menos escoriações, assadinhos, essa mulher tende a apresentar? Quando eu tenho microlesões, as duas, a Malu tá falando, manual, né? Quando eu tenho essas microlesões, pessoal, o que eu tenho de verdade? Deixa eu pegar um papel aqui para ilustrar. Não reparem, peraí. Bom, vou pegar esse papel aqui, tá? O que são as microlesões, né? São como pequenos rasguinhos ali, ó, em todo o corpo do mamilo, né? Da areola, que tá lesionadinho, que tá ali cerrado, né? Se a gente pegasse um microscópio para olhar a mama de uma mulher nessa fase inicial da amamentação, a gente conseguiria ver várias microlesões, tá? Isso é o assado ou as escoriações. Quando a gente acopla uma bomba elétrica ou manual, bomba manual, tá bom? Numa região que já tá sensível, que já tá querendo abrir, que já tem microlesões, essas lesões pequenininhas, elas vão abrir com muito mais facilidade, tá? E aí essa mulher que não tinha sangramento, ela pode ter sangramento naquele momento ou uma piora dessas lesões. Por isso que na apojadura, na troca dos leites, a recomendação é fazer ordenha manual, sempre com as mãos. Vocês sabem conduzir? Vocês sabem fazer? Oriento manual até 5º dia. Após a descida do leite, podemos usar extratora. Então, na verdade, Kelly, a bomba extratora elétrica ou manual, eu sempre recomendo após cicatrização plena mamilar. Após zero sensibilidade no mamilo. E, normalmente, nos meus casos e nos casos que as minhas alunas acompanham, pode demorar até uns 15 dias para essa mulher ter, às vezes até mais. Hoje eu atendi a Nislene, a neném fez um mês hoje, inclusive, né? E ela ainda tinha lesões bilaterais, tá? Então, em muitos casos, ela vai caminhar para um processo ali de ainda ter pequenas lesões por muito tempo, né? Dependendo da situação, dependendo de cada corpo, de cada mulher, de cada pega, às vezes tem frênulo curto e tudo mais, tá? Então, eu recomendo sempre só usar bomba elétrica ou manual
a partir do momento que eu tenho uma cicatrização plena mamilar. E daí vai ficar, às vezes, lá pro retorno ao trabalho mesmo, tá? Antes disso, eu recomendo a ordenha manual. E como que eu conduzo ordenhas manuais? Vamos lá? Enrola o brigadeiro na mama, toca piano na areola, faz o milkshake para deixar esse leite mais fluido, dedo na costura da areola, abre cerca de 1 centímetro para trás, empurra os 2 dedos contra o tórax, junta um dedo ao outro e ó, traz para frente. Vamos de novo? Façam aí na mama de vocês para não esquecerem, tá? Faz, primeiro lugar, enrola o brigadeiro, cerca de 1 minuto cada passo, tá? Toca piano na areola, faz o milkshake, 1 minuto cada passo, ou seja, 3 minutos de massagem. Depois, dedo na costura da areola, abre cerca de 1 centímetro para trás, empurra os 2 dedos contra o tórax, junta um dedo ao outro e traz para frente. Dessa forma, ela vai fazendo um alívio nessa sensação das mamas, nessa sensação de engurgitamento, né? E aí ela traz o bebê pro peito com segurança. O que a gente precisa sempre recomendar às mulheres é fazer a ordenha de alívio ao ponto da areola ficar mais molinha. A areola ficou mais flexível, aí traz o bebê pro peito para ele mesmo terminar essa ordenha, tá bom? E uma coisa que é muito importante a gente dizer também, vale a pena fazer compressa nessa fase da apojadura? Se a gente faz compressa, a gente faz compressa quente ou compressa fria? Escrevam aí pra mim nos comentários. Kelly, sobre frênulo, a gente tem uma aula só sobre frênulo dentro da formação. É uma aula de mais de 1 hora, tá? Que infelizmente aqui, como a aula só tem 1h30, a gente não consegue aprofundar. Mas lá no Mater Pro você aprende direitinho, tá bom? A Pierce e a Elo, cuidado materno, tá perguntando da sequência. Eu vou repetir, pessoal. Vem cá. Tô gostando da compressa que vocês falaram, quente ou fria. Então, olha só. Faz, primeiro, enrola o brigadeiro para deixar essa mama mais molinha, tá? Enrola cerca de 1 minuto. Toca piano na areola com o objetivo de tirar, eventualmente, nódulos de leite, carocinhos, coágulos de leite que ficam ali nos ductos, que obstruem a passagem do leite. Esse é o objetivo de fazer o toca piano na areola. E depois a gente faz o milkshake, ó, para deixar esse leite mais fluido e facilitar a passagem pelos ductos, tá bom? Esses é os 3 passos da massagem que antecede a ordenha. Para fazer a ordenha manual, dedo na costura da areola, abre cerca de 1 centímetro para trás, empurra os 2 dedos contra o tórax, lá atrás eu junto o dedo ao outro e trago para frente. Pegaram? Eu quero um peito desse. Lindão, né? Quem sabe a gente tem uma surpresa aí para as alunas do Mater Pro, mas vou deixar para o final, não vou dar spoiler agora não, tá? Fria, muito bem, Sueli acertou, Malu acertou, a Ela acertou, a Aninha acertou, a Cláudia acertou. Pessoal, a compressa nessa fase, ela é fria, por quê? O frio acalma o edema, acalma as glândulas mamárias, as células que estão agitadíssimas ali produzindo leite. A gente só usa compressa quente no momento que eu quero estimular a produção de leite. Por quê? Porque quando a gente aquece uma região, a gente tem vasodilatação. Os vasos se dilatam e eu aumento a concentração de sangue naquela região. Se eu estou aumentando a concentração de sangue nas glândulas mamárias, eu estou trazendo também ocitocina e prolactina. Isso ajuda na produção de leite, tá? É por isso que a compressa quente, ela pode ser utilizada. Quando? Quando eu tenho uma mulher com falha de apojadura, quando eu tenho uma mulher com hipoplasia mamária, quando eu tenho uma mulher com cirurgia de redução de mama, a compressa quente pode ajudar. No caso da apojadura é o contrário. Eu já tenho uma mulher ali com uma hiperprodução, com as glândulas edemaciadas, então é a compressa fria que vai nos auxiliar, tá certo? Então é muito importante a gente saber conduzir todos esses processos. Quem aí gostou? Quem aí tá gostando e a aula não terminou? Eu tenho ainda dicas extras para compartilhar com vocês. Quem aí tá gostando desse conteúdo? Coloca aqui para mim nos comentários. Vocês estão gostando de tudo que vocês estão aprendendo? A Cláudia tá dizendo que adorou. Muita novidade aí na rotina de vocês? De atendimento, a Lili tá dizendo que adorou, a Tânia, a Pierce,
A Pirs, qual que é o seu nome? Que eu falando a Pirs não tá legal, viu? Fala pra mim o seu nome aí, só pra eu te conhecer melhor. Que legal, pessoal, que gostoso saber que vocês estão aprendendo bastante, né? Todas essas atualizações que eu faço, né, anualmente, a Ká também tá aí, a Cate Malu, apaixonada, Ana Luísa Pires, muito bem, agora eu gostei de saber o seu nome. Mais apaixonada do que já sou, amei a interação, muito bem. Minha voz tá começando a sumir aqui, ó, mas que legal. Tudo isso, todo esse conhecimento que eu trago para vocês hoje, gente, isso é só a fatia do queijo que eu trago dentro da formação completa, dentro do Mater Pro, né? É anos de bagagem, são anos de atendimento na área materno-infantil, são anos de atuação hospitalar e são anos de atendimento a domicílio também. Então eu tô dizendo isso para você porque eu não sei qual exatamente a sua atual colocação profissional. Se você pretende com esse conhecimento contribuir de uma forma mais assertiva dentro do seu local de trabalho, seja uma clínica ou uma instituição hospitalar ou uma UBS, por exemplo, ou seja você uma profissional que está cansada dessas rotinas exaustivas do plantão e quer dar um passo além na sua carreira, contribuindo com mães a domicílio. Vocês sabem quanto cobra uma consultora de amamentação por atendimento? Quem aí já é consultora de amamentação? Quando eu comecei a minha carreira, eu cobrava R$280 por atendimento. Depois eu subi para 350, hoje eu cobro 460 uma consultoria de aleitamento materno. E por que eu trago esses valores para vocês terem clareza? Isso vai variar a depender da região do país que vocês estão. Existem regiões que a gente precisa diminuir um pouquinho esse investimento, existem regiões que a gente pode elevar um pouquinho, né? A Aninha tá dizendo que trabalha em Hospital Amigo da Criança, que legal! O hospital que eu trabalhava tentou o selo por muitos anos, mas a gente não conseguiu, porque era um hospital escola, né? A Cláudia contribuindo aqui, ó. Brigadeiro, piano, milkshake já usava. Muito bem, parabéns, tá? Então, não importa onde você vai aplicar esses conhecimentos, mas se você é uma pessoa que deseja fazer uma transição de carreira, viver do atendimento da consultoria materno-infantil, essa área é extremamente rica. Por dia nascem mais 7 mil bebês e você já imaginou que você pode atender também mulheres morando em outros países brasileiras que buscam uma consultora de amamentação de forma online, de forma remota? Você já pensou nessa possibilidade, tá? Então, é extremamente rico essa atuação, só que faltam no mercado profissionais qualificados. Profissionais que sabem e têm segurança no que estão dizendo. Profissionais que avaliam a dor de uma paciente e conseguem dar ferramentas para ela caminhar para uma melhora da dor, a depender da situação. É claro que aqui a gente fez um resumão do manejo da dor, de pega, de posicionamento, para ser bem efetivos aí nos cuidados que vocês vão exercer daqui para frente. Mas eu ficaria aqui 3 horas falando de pega, de posicionamento, de manejo da dor e de estratégias que podem ser efetivas para o cuidado que vocês vão exercer daqui para frente, tá? E eu tô falando tudo isso porque a gente vai abrir as vagas para o Mater Pro na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, né? E a gente tem um presente especial para quem fizer as inscrições lá nos primeiros momentos. Quem conseguir conquistar uma dessas 20 vagas da nossa formação completa, tá? A primeira aluna que conseguir se inscrever no método, que conseguir estar com a gente nessa capacitação, vai ganhar na casa dela, essa mama aqui que eu falo tanto. Aliás, Gilmara, sua linda, é com você que eu vou encomendar mais uma vez o kit das alunas, viu? Essa mama, ela é feita de amigurumi. Ela tem os ductos de leite e elas têm a rede venosa e as glândulas mamárias que ajudam aí na produção de leite. Para a gente poder ensinar para as famílias onde é que as mãos precisam estar na hora da ordenha. Vocês pensam que as famílias sabem o corpo da mama, como que é por dentro? Eles não sabem. A gente precisa exemplificar, trazer clareza, né? Trazer exemplos para eles conseguirem entender, né? Então, quando a gente tem um material didático de qualidade, isso contribui muito na formação da sua autoridade aí na sua região. É fundamental, tá? Então, quem se inscrever
né? A primeira aluna que se inscrever na formação no Mater Pro na segunda-feira vai levar um kit contendo a mama didática, o simulador de capacidade gástrica e o simulador de higiene de coco umbilical para os cursos de gestante. Gente, isso daqui os casais adoram. Todos eles no curso de gestante tiram foto e compartilham nas redes sociais. É muito legal. Agora, se você ficar entre as 5 primeiras inscritas no Mater Pro, eu vou entregar 5 ingressos para o meu curso de gestante. A gente vai identificar aí algumas datas, né? Até dezembro de 2025. E as 5 primeiras vão poder assistir uma das edições do curso de gestante que eu realizo aqui em Itupeva. Aline, Itupeva é muito longe para mim. Dá para fazer de forma online também. A gente vai ter um parceiro, né? Um colaborador do Instituto, exclusivo para as alunas de forma remota, podendo guiar ali no que a gente está fazendo, quais documentações a gente faz ali com os nossos alunos, as dinâmicas, toda a parte burocrática da formação da turma, né? Esses alunos ali, eles terão acesso, tá? E somente os 5 primeiros. Já os 10 primeiros vão ter um módulo extra de sono e rotina. É um módulo que está sendo gravado, que está sendo editado, que está ficando lindo demais. Por quê, pessoal? É mais uma oportunidade de estar com as famílias, né? Essa capacitação em sono e rotina, ela faz parte de todos os desafios que uma família vai enfrentar. O primeiro grande desafio que uma família enfrenta quando eles engravidam é a insegurança, é a falta de conhecimento. Que você, como consultor materno-infantil habilitado em amamentação pelo Mater Pro, consegue findar, né, no coração de uma família através do curso de gestante. Manobras de desengasgo, febre, queda, convulsão, queimadura. Nos cursos de gestantes você será capaz de minimizar ou até aniquilar a insegurança de uma família com relação a esses acidentes domésticos mais comuns. Depois, você estará com eles no processo da amamentação, seja lá no hospital, no momento da primeira pega, seja na apojadura, seja no desmame, no módulo de amamentação, você aprende tudo de A a Z. Aí vem a auriculoterapia, aromaterapia no ciclo gravídico puerperal e os 10 primeiros ainda vão ter domínio sobre sono e rotina, né? Então, isso daqui é único. Cada turma a gente faz uma abertura de turmas diferente e tudo isso por 12 de R$103, eu duvido vocês encontrarem, viu? Olha aqui a Sueli dizendo que vai ser a primeira. Vamos ver, Sueli. Eu tô torcendo por você, viu? De verdade, eu tô torcendo demais para que você esteja com a gente. E as dicas extras que eu queria contribuir aqui com vocês, antes da gente finalizar, é a importância do pele a pele. Quem aí já ouviu falar o quanto o pele a pele contribui para a produção de leite, né? Então, a gente sabe, vocês já sabem que a gente vive num país cesarista, em que muitas mulheres são tolhidas do seu direito de até entrar em trabalho de parto. Eu sou enfermeira obstetra, já fui parteira também e doula. Tenho 2 partos vaginais, o último foi natural, sem nem veia pega e pélvica ainda. A Bianca nasceu de bumbum. Então eu sou uma das defensoras da humanização do nascimento, né? É muito importante o pele a pele também e a via de parto para a amamentação. Mas pouco se fala por aí, porque o nosso país ele é cesarista. E quando uma mulher é tolhida de viver no mínimo um trabalho de parto, a gente pode ter impacto na descida do leite. Se a gente orienta a mulher a zelar pelo seu direito, a batalhar pelo seu direito da hora dourada, a gente já está contribuindo para o processo da amamentação. Porque muitos bebês já podem manifestar o desejo de mamar ali na sala de parto. Só que uma família, pessoal, que não é orientada com relação aos seus direitos, a equipe hospitalar, e eu já estive lá dentro, eu sei muito bem como é que é, vai assumir os cuidados com o bebê, vai assumir a parte burocrática, vai logo dar o canaquion no bebê, vai fazer o credê no bebê, vai pesar, vai medir. E a família deixa de viver esse primeiro momento, essa hora dourada que é tão importante para a regulação térmica do bebê, para a regulação da frequência cardíaca do bebê e para o estabelecimento da amamentação.
Então, que vocês possam levar esse conhecimento adiante e contribuir para que mais bebês façam a hora dourada. Para quem nunca ouviu falar, a hora dourada é a primeira hora de vida do bebê em que o melhor lugar do mundo para ele estar é pele a pele ali com a mãe. Não é o berço aquecido. Desde que ele esteja bem e mãe bem. É importante a gente reforçar isso, né? Mas o melhor lugar do mundo que ele deveria estar é ali, ó, no colo da mãe. Seja uma cesárea ou um parto vaginal. Só que muitas mulheres são tolhidas de viverem isso e impacta lá no processo da amamentação, na falha da pojadura, no leite que não desce, aí o bebê faz desconforto respiratório, desconforto térmico, vai pra UTI e aí vai ficar tudo mais difícil mesmo, tá certo? E a confiança. Quanto mais confiante uma mulher está no processo da amamentação, mais fácil esse processo pode se tornar. Só pelo fato de não existir em demasia cortisol e adrenalina no corpo dessa mulher. Então a confiança ajuda na amamentação? Ajuda. E como que ela pode conquistar a confiança? Tendo você do lado dela, do jeito que você um dia gostaria de ter amamentado. Tendo alguém, um profissional ali, um consultor para chamar de seu. Assim como a gente tem ali os médicos da família, não tem? Dentista da família, não tem? Todo mundo dentro de uma família tem aquele profissional para chamar de dele. Esse profissional é meu. Eu quero que você seja a consultora das famílias aí na região que vocês residem. E para isso, a gente precisa ser uma consultora completa. Não dá para, em pleno 2025, você ter conhecimento somente de amamentação. A gente precisa entender um pouquinho sobre parto, a importância do trabalho de parto, a importância do nascimento humanizado, a importância do pele a pele, da confiança. E por aí vai, viu? Travou a internet? Quem aí tá me vendo? Vocês estão me vendo? Voltou, pessoal! Depois vocês me digam aí se a internet voltou. Voltou? Ai, que bom! Entrou e eu saí de novo. Eu. Então tá bom. Então voltou a internet, né? Então bora ali findar o nosso encontro de hoje. A palavra-chave do nosso encontro de hoje é sucesso. Essa é a palavra da nossa última aula do Mater Week. E eu queria agradecer a todas vocês que passaram por aqui, que estiveram aqui durante esse evento incrível. Eu adorei poder conhecer um pouquinho sobre todas vocês, entender de onde vocês são, quais são os desejos no coração de vocês, viu? Eu tô muito feliz e muito grata, eu fiz o meu melhor, eu desejo que vocês tenham absorvido aí todo o conteúdo. E agora a gente vai então para a próxima etapa, que é a abertura de turmas para o Mater Pro. Para quem quiser ter um conhecimento profundo sobre tudo isso daqui, ó, com mais de 70 horas de conteúdo, caminhar comigo ali, ó, na construção da carreira de vocês no universo da consultoria materno-infantil, tá certo? Então, segunda-feira, às 8 horas, o link de inscrição para o Mater Pro será enviado na comunidade do WhatsApp. Pessoal, se você não tiver na comunidade do WhatsApp, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente te inclui. A gente não vai fazer envio de link de inscrição, de matrícula no privado de ninguém, porque tem muita gente inscrita, a gente não vai dar conta disso, tá? Então, eu desejo fortemente que vocês consigam conquistar uma dessas 20 vagas e caminhar comigo nesse universo da amamentação e transformar a sua vida profissional e a vida de inúmeras mulheres que também têm o desejo e o sonho de amamentarem os seus bebês com muita qualidade, tá certo? Foi um prazer estar aqui hoje, a gente se vê em breve, eu quero ver você aqui do outro lado junto com a gente. Um beijo grande, até a próxima!